rezando, enquanto você vai encontrando aí, Persíneo Crucis, de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus ec benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa noite, nos seguintes termos: eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Aplaude com força. Amados filhos da igreja, diante dessa passagem bíblica, hoje nós estamos em um grande ato profético dentro dessa praça, nessa praça, diante desta cidade, que é poder testemunhar a nossa fé católica, apostólica, romana. Eu falo isso porque nós estamos já vivendo um período aonde o mundo começa a borbulhar, aonde você não pode mais e não tem mais o direito e nem a liberdade de se expressar como os cristãos. Nós estamos vendo isso acontecendo, barbaridade na Bolívia, nós estamos vendo barbaridades acontecendo no Chile, na Venezuela, que são países vizinhos nossos aqui. Nós estamos vendo coisas acontecendo na Síria, nós estamos vendo coisas acontecendo na Coreia do Norte, na África do Norte, aonde o cristão não tem mais o direito e nem a liberdade de se expressar. Marque bem isso no seu relógio, porque hoje, nesse ano de 2019, nós estamos tendo ainda a liberdade no Brasil. Nós estamos ainda tendo a liberdade de pregar aqui sem nenhum problema. Nós podemos vir, falar, cantar, louvar e se expressar. E não é só porque é cristão, não, porque poderia ser outra pessoa, de outro culto também, de outra realidade, porque tem o direito de se expressar, tem a liberdade religiosa, mas já existem lugares que não estão tendo essa liberdade religiosa. E hoje nós podemos, nesta noite, se expressar e louvar e glorificar o nome do Deus que nós cremos, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E que esta palavra chegou para nós no Brasil. Essa palavra, aonde muitas vezes muita gente cumpriu essa palavra de Romanos, aonde ofereceu a sua vida, o seu corpo em sacrifício, aonde ofereceu a sua vida em expiação pela evangelização, porque é muito fácil hoje eu pregar aqui no Brasil. É muito fácil hoje eu chegar aqui nessa praça e existem pessoas aqui que estão dispostas de me escutar, que são católicos, cristãos, que estão me ouvindo, que estão até pelo canal, né, do YouTube, outros meios de comunicação. Então é fácil de escutar a palavra, mas quando vieram para o Brasil, os primeiros morreram. O bispo Salvador, com o sobrenome Sardinha, ele foi um bispo que foi devorado pelos índios. Os índios comeram, devoraram ele, para que a palavra do Senhor fosse anunciada, para que a palavra do Senhor pudesse chegar até por aqueles
que não tinham conhecimento do Senhor, que não tinham conhecimento da sua salvação, que desconhecia o mistério do Cristo crucificado, de um Deus que deu a vida por cada um de nós, aonde o pecado foi encravado no madeiro da cruz, aonde Ele levou sobre si, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, levou sobre si os nossos pecados, pelas suas chagas nós fomos curados graças ao Cristo crucificado, que morreu por cada um de nós, e nós hoje podemos glorificar o nosso nome, glorificar o nome do Senhor, e glorificar o nome daqueles que foram no passado testemunhas fiéis do Evangelho. Nós estamos vendo hoje a nossa geração, em muitos aspectos, uma geração de cristãos fracos. É um cristão que não aguenta mais ir para a missa, é um cristão que não aguenta mais rezar o texto, é um cristão que não tem mais força para ler a palavra, é um cristão que não tem mais força para ir para o grupo de oração, é um cristão que não tem mais força para orar. As pessoas estão prostradas, elas estão no meio do entretenimento, da televisão, do YouTube, ela está no meio do WhatsApp, e às vezes o diabo inventa até certo tipo de coisa. Hoje em dia o diabo inventou tanta coisa, que até novela ele inventou cristã. Ele vai inventando tanta coisa, para que as pessoas vão cada vez mais se acostumando. A Bíblia, a pessoa agora ela pega pelo WhatsApp, ela pega pelo telefone, ela não tem mais a palavra do Senhor. O meio de comunicação, a pessoa fala, não, eu vou, aí eu assisto a missa em casa. Irmão, esse tipo de cristão aí não vai até o fim. Esse tipo de pessoa, tudo bem, é um meio de comunicação, tem pessoas que estão sendo alcançadas só a favor da tecnologia, mas a partir do momento que você não se acomode a essa realidade, porque tem pessoas que vão se acomodando, é aquela história do sapo, que o sapo, quando você coloca na panela que está fervendo, ele pula logo, né? Mas se você for colocando o sapo, esquentando ele vai se acostumando com aquela temperatura, vai se acostumando, e ali de repente quando ele vê, ele morre. É assim que o mundo tem feito até com as coisas cristãs. Nós perdemos a nossa identidade profética, a autoridade profética, de testemunhar a nossa fé, de proclamar as maravilhas do Senhor. Quando eu olho para a Sagrada Escritura, eu olho pessoas que deram uma vida pelo Evangelho. Quando eu olho para a Sagrada Escritura, quando eu olho para os primeiros cristãos que eram ali, se precipitaram para morrer pelo Evangelho, como Estevão, que um ano após a morte do Senhor, Estevão, que foi o primeiro diácono, que de repente, no meio da perseguição, no meio onde Jesus Cristo foi crucificado pelos judeus, ele começa a pregar no meio dos judeus e não tem medo de pregar a palavra. A consequência de Estevão é fatal. Estevão é arrastado para fora da cidade, e quando arrastam Estevão para fora da cidade, então apedreja Estevão. Estevão morre. E quando Estevão morre perdoando aqueles que perseguiam, perdoando aquelas pessoas que estavam matando ele. Ele faz como Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A mesma oração de Jesus Estevão faz. E a oração de Estevão é tão profética, que o pior carrasco naquele dia, que era Saulo, perseguidor dos cristãos, que entrava nas casas, prendia mulheres, prendia homens, torturava e fazia com que eles blasfemassem contra Deus. E aqueles que não blasfemavam contra Deus, ele condenava, junto com o sinédrio, e os cristãos morriam. A conversão,
a oração de Estevão gerou a conversão de Saulo, que virou o maior apóstolo, que é conhecido como o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, que nada parou aquele homem para pregar a palavra do Senhor, para anunciar a palavra de Deus. Ele foi até as últimas consequências, ficou preso, e o seu último momento foi quando decapitaram a sua cabeça, já com idade de ter pregado já em vários lugares do mundo. Paulo tinha sede de almas. Paulo, ele ia para as praças como nesta noite. Ele ia para as praças e começava a pregar porque não tinha público. Não tinha pessoas preparadas aqui como nós estamos hoje, preparando para escutar a palavra do Senhor. Tinha que ir à busca, tinha que ir ao encontro. E Paulo era um homem sedento de almas. Paulo era um homem sedento da palavra do Senhor. A sua conversão foi tão profunda que no mesmo momento que ele foi convertido, era no mesmo momento que ele já era perseguido, porque ele veio dos judeus que crucificaram Jesus Cristo, e ele era o perseguidor dos cristãos. Agora imagina só, aquela pessoa que perseguia, e de repente agora ela se torna cristão. De repente agora, ele agora assume Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Automaticamente queriam matar Paulo. E Paulo ia pregando a palavra em vários lugares, em várias cidades. E ele ia anunciando e não se cansava. Como diz a palavra do Senhor, prega oportuna e oportunamente. Prega a palavra do Senhor. E o final de Paulo, quando jogaram ele, existe uma cadeia em Roma, até hoje, que quando jogaram Paulo, tem escrito os nomes daqueles que eram inimigos do Estado, os piores inimigos do Estado. E nessas colunas está escrito o nome de Pedro e Paulo, que eram os piores inimigos naquela época para o Estado. Mas qual era o crime desses homens? Era testemunhar a fé. Qual era o crime daqueles homens? Era ser de Deus. Era proclamar que eles eram de Jesus Cristo. E o que aconteceu quando jogaram Paulo na cela? Era uma cela de pedra. Quando a cabeça de Paulo bateu na pedra, a pedra afundou. Tem até hoje a marca da cabeça de Paulo, que ficou ali na rocha, até hoje, porque era como um homem cheio do Espírito Santo, que era acompanhado de sinais, de prodígios, de graça do Senhor, que acompanhava os primeiros cristãos. E o que aconteceu? Ele morreu, e a última palavra que saiu da sua boca foi: Jesus Cristo é o Senhor. A cabeça dele foi decapitada, caiu em 3 lugares, e cada lugar que caiu a cabeça de Paulo formou uma fonte d'água. Formou 3 fontes d'água como a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo, como Estevão, que deu sangue pelo Evangelho, foi apedrejado. Agora é Paulo que foi decapitado. Não foi diferente também com Pedro? Pedro, que teve o seu momento também de fragilidade. Pedro, que quantas vezes nós não somos como Pedro? Quantas vezes nós falamos como Pedro falou: Senhor, se for preciso eu vou preso por causa de Ti. Se for preciso eu dou a vida por causa de Ti. Mas na verdade Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Ainda naquela noite que ele falava que ele ia ser fiel ao Senhor. Quantas vezes nós falamos que vamos ser fiel à palavra do Senhor? Quantas vezes falamos que vamos ser fiel ao Senhor, que nós vamos até o fim? Mas de repente, as coisas do mundo, as situações que vêm ao nosso encontro, de repente faz com que a gente fragilize, que a gente recue, que a gente fraqueje, que a gente caia até como Pedro. Ou às vezes afunda nas águas. Às vezes nós somos como Pedro, andamos sobre as águas, como Pedro andou.
Às vezes você tem a fé sobrenatural. Às vezes as coisas do mundo não te abalam. Às vezes você está revestido com armadura. Você está blindado, você vai para o combate, você vai para a batalha. Mas de repente uma pessoa dá uma palavra negativa para você. De repente uma pessoa vem e diz algo para você, fere o teu coração, te machuca, faz com que você se prostre, você desanima, você não tem mais vontade de ir para a igreja, você não tem mais vontade de seguir o Senhor. E de repente você é como Pedro, você que andava sobre as águas, de repente você começa a afundar. Nós somos como Pedro. Quantas realidades isso acontece com cada um de nós. Aconteceu com os santos também. Aconteceu com os santos. Como Pedro, que foi um grande santo. Mas foi humano. Quantas vezes ele pensou em desistir? Quantas vezes pensou em olhar para trás? Quando ele falou com o Senhor, Senhor, eu estou largando tudo. Eu estou deixando minha família. Eu estou deixando minha casa, eu estou deixando a barca, eu estou deixando tudo. O que eu vou ganhar com tudo isso? Era a fé de Pedro ainda muito rasa. Era Pedro ainda muito frágil. Deus estava lapidando Pedro. Deus estava preparando Pedro. Como Deus está preparando você. Talvez você olhe para você e você fala, eu sou fraco. Talvez você olhe para você e você fala, eu sou fraca. Eu ainda não atingi um grau espiritual, uma maturidade espiritual. Fica tranquilo, porque Deus trabalhou com Pedro, Deus teve paciência com Pedro, e Ele também tem paciência com você, porque Deus está olhando para você como olhou para Pedro. E quando Ele olhou para Pedro, talvez as pessoas olhavam em Pedro Simão, porque areia, Simão significa areia, fragilidade, caniço rachado. Mas quando as pessoas olhavam para Pedro, não dava nada para Pedro. Mas quando Deus olhou para Pedro, Deus olhou a rocha da igreja, Deus olhou a fortaleza. Quando Deus olhou para Pedro, Deus falou para ele, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra que foi dirigida para Pedro é a palavra que é dirigida para você nesta noite. Deus está te fazendo rocha, Deus está te fazendo fortaleza, guerreiro e guerreira do Senhor. Pedro foi sim aquele que negou o Senhor 3 vezes. Pedro foi aquele que caminhou das águas e afundou. Pedro foi aquele que tinha dúvidas. Abandonamos tudo, Senhor, por causa do Teu nome. O que nós vamos ganhar com isso? Pedro tinha todas essas características. Mas Pedro tinha uma qualidade. Pedro era aquele que não desistia das bênçãos do Senhor. Pedro era aquele que tinha um princípio com ele de nunca desistir. Cair sim, tropeçar talvez, mas desistir jamais. E quando Pedro se levanta da sua negação, diz a tradição que Pedro foi para uma caverna e que lá ele chorava quando ele negou Jesus Cristo. E ele ficou chorando. Enquanto Jesus Cristo estava sendo crucificado, Pedro não teve força de se fazer presente. Pedro não teve força de encarar o Calvário. Pedro não teve força de ir até o fim com o Senhor. Naquele momento ele não teve. Depois Deus levantou Pedro. Depois Pedro foi no cenáculo, se recompôs, se reanimou, ficou esperando as promessas do Senhor. Deus encheu Pedro com o Espírito Santo. E quando Deus encheu Pedro, Pedro foi para a pregação, foi pregar a palavra. E Pedro agora já não está mais com medo. Pedro agora que recebeu o Espírito está pronto para dar a vida, de sangrar, de dar a última gota do seu sangue por causa do Evangelho. E Pedro foi pregando. E quando chegou já no final da sua vida, com uma idade, já um homem idoso, Pedro teve um momento que os cristãos estavam sendo perseguidos. Mas Pedro ainda no último momento da vida, fala que Pedro de repente
teve uma fraqueza. E Pedro de repente teve medo da morte mais uma vez. E Pedro de repente saiu da cidade correndo. E quando Pedro estava indo embora, de repente ele se deparou com um homem correndo de volta para a cidade. Era Jesus Cristo. De repente, Pedro fica atônito e vê Jesus Cristo e pergunta: aonde está indo, mestre? E aí, de repente, Jesus Cristo fala: eu estou indo para a cidade morrer mais uma vez pelo meu povo, morrer mais uma vez pela humanidade. Pedro entendeu que Deus estava chamando Pedro para o martírio e que ele tinha que derramar o sangue pela igreja. E sabe o que Pedro fez? Pedro voltou e pregou aquela cidade, e lá ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque quando foi sentenciado ele falou: não sou digno de morrer como o meu mestre, que foi crucificado de cabeça para cima. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E ali, como seu último pedido, como honrando a sua morte, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E ele cumpriu a sua missão de profeta, a sua missão de apóstolo, a sua missão de homem de Deus. Qual é a sua missão? Qual é a missão que Deus tem pedido para você, para a tua casa, para a tua família? Qual é o sacrifício que Deus tem pedido para você? Seguir a Jesus Cristo. Essa é uma palavra hoje muito abolida do nosso meio. A palavra sacrifício. Porque a sociedade prega o bem-estar. A sociedade prega o conforto. A sociedade prega as coisas agradáveis desse mundo, o paraíso aqui na terra. Mas as Sagradas Escrituras e o Evangelho, ele prega o sacrifício. Nós precisamos dar a nossa vida em sacrifício. Você precisa ofertar a tua vida em sacrifício pelo teu esposo. Você precisa ofertar a tua vida em sacrifício pela tua esposa. Você precisa ofertar a tua vida em sacrifício pelos teus filhos. Você precisa ofertar a tua vida em sacrifício pela tua casa, pela tua família. A nossa vida precisa ser um sacrifício. Quando você olha para um consagrado com vestes como essa, você olha para uma pessoa que ofertou a sua vida em sacrifício, que deu a sua vida em sacrifício. O modelo de pessoa que foi até o final no sacrifício, aos pés da cruz, foi Nossa Senhora, que não recuou, que não caiu, que não se prostrou, mas permaneceu de pé, foi até o fim. Eu quero falar para você hoje: vá até o fim naquilo que Deus está pedindo para você. Vá até o fim no teu sacrifício, no teu propósito, no teu martírio. Nós iremos, como católico, apostólico, romano, no Brasil, nós iremos até o fim, testemunhando nas praças, nos lugares, todos os cantos, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e Jesus Cristo crucificado. Como Paulo diz, pregamos Cristo e Cristo crucificado. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E se você crê, pode aplaudir para valer esse Deus. Aplaude com força. Combater um bom combate, como igreja militante, e guardar a fé, levando assim os homens ao coração da cidade.